Code Geass é um daqueles animes que consegue fazer sucesso no mundo inteiro, menos no Brasil. Aqui, se a pessoa não for interessada no mundo dos animes, nunca vai ouvir falar de Code Geass. Pensando nisso, mas principalmente porque eu vi que ninguém mais teve essa ideia, eu decidi fazer esse vídeo como um iceberg de Code Geass. Ok, então, bora pro vídeo. Rei Arthur. Com certeza você percebeu que o anime é repleto de referências às histórias do Rei Arthur. Desde o nome de alguns dos robôs Nightmares, que são referências aos nomes originais dos Cavaleiros da Távola Redonda, como o Lancelot, pilotado pelo Suzaku, até a própria Távola Redonda, que aparece no anime, sendo o grupo de guarda-costas que protege os imperadores da Britânia. No mundo real é praticamente confirmado que o Rei Arthur é só uma lenda, já no mundo de Code Geass também. Basicamente, no universo do anime, o Rei Arthur é um forte símbolo nacional da Britânia, mas no mangá o próprio Lelouch diz que não existe nenhuma prova de que ele existiu. E a família real até se diz descendente dele, mas isso é apenas uma propaganda inventada para promover a monarquia. Dublagem bait. Como eu falei, Code Geass não é muito conhecido no Brasil. Mesmo estando no catálogo da Netflix, não tem nem dublagem oficial para português. Mas mesmo assim, por ser um anime consagrado, ele tem alguns fãs brasileiros, mais especificamente um grupo de dubladores profissionais que em outubro de 2018 publicaram um vídeo no site Animes TV com algumas cenas do anime em português. Eles inicialmente não disseram que era uma fã-dublagem, então os fãs do anime no Brasil realmente acreditaram que o anime estava sendo dublado oficialmente para português. Felizmente para você, meu sagaz amigo, você não tem futuro. Mas poucos dias depois, o próprio site confirmou que o vídeo era apenas um trabalho de fãs que queriam chamar a atenção da produtora para o Brasil. Como eu falei, tudo isso aconteceu em outubro de 2018, então se o anime ainda não foi dublado, é porque infelizmente esses dubladores não conseguiram realizar o objetivo de fazer a produtora notar o Brasil. O link para ver essa fã-dublagem vai estar no primeiro comentário fixado desse vídeo. Rebelião de Washington. Você provavelmente percebeu que durante todo o anime, os Estados Unidos não é citado em nenhum momento. Isso porque o anime se passa em uma realidade paralela à nossa. E neste mundo, o país Estados Unidos simplesmente nunca existiu. Basicamente a história do planeta Terra. No mundo de Code Geass foi praticamente igual à história do nosso mundo real, com os mesmos acontecimentos e com as mesmas figuras históricas, desde a antiguidade até a Revolução Americana. A partir desse momento, a linha do tempo começou a seguir um caminho diferente. No universo de Code Geass, obviamente os Estados Unidos não conseguiram a independência. Isso porque, nessa linha do tempo, Benjamin Franklin foi subornado pela rainha da Inglaterra, Elizabeth III, com o título de conde, e acabou decidindo trair o George Washington e todos os outros revolucionários. Essa tentativa de rebelião ficou conhecida como a Rebelião de Washington, e essa foi uma das principais inspirações para o Lelouch começar a Rebelião dos Cavaleiros Negros. Toda essa história foi contada pela Cici em um DVD extra do anime, e pela forma que ela conta, fica subentendido que ela foi amiga próxima do George Washington e do Benjamin Franklin. Talvez ela até tenha ajudado na rebelião. Assim, isso seria um paralelo de como ela ajudou Lelouch durante todo o anime. Santo Charles Darwin. No anime inteiro é mostrado que os britânicos acreditam em uma versão hardcore da teoria da evolução. Para eles, os mais fortes têm o direito de oprimir os mais fracos, e isso é uma visão deturpada do conceito de sobrevivência do mais forte, criado por Charles Darwin, também conhecido como o darwinismo social. Na lore, é dito que Charles Darwin também existiu no mundo de Code Geass, e diferente do mundo real, no universo de Code Geass, as ideias do Charles Darwin foram bem aceitas pelo povo britânico, principalmente essa visão deturpada da sobrevivência do mais forte. Na lore é dito que Charles Darwin é visto como um herói na Britânia, e é até referido como Saint Darwin, ou Santo Darwin. Não é confirmado, mas até suspeitas que o imperador Charles tenha recebido esse nome como forma de homenagear o Charles Darwin. Superpotências. Uma das duas maiores inspirações do autor de Code Geass, com certeza foi 1984, de George Orwell. Desse livro, o autor tirou a ideia para uma guerra fria entre as três superpotências que a gente vê no começo do anime. Inclusive a própria Britânia tem praticamente os mesmos territórios da Oceânia, uma das três superpotências do livro 1984. No começo do anime, a Britânia controla toda a América e a Nova Zelândia. E coincidentemente no livro, a Oceânia também controla a África Austral, que em Code Geass foi anexada pela Britânia na Season 2, Draca. Já a outra principal inspiração foi tirada da série de livros Draca, de S.M. Stilling. Desse livro, o autor tirou a ideia da cultura britânica, que, como eu falei, eles acreditam na opressão do mais forte sobre o mais fraco.
É exatamente assim que é o povo Draca na série de livros. Inclusive, no decorrer da história dos livros, todos os outros países do mundo se juntam para poder parar as conquistas militares da nação Draca. E é exatamente como aconteceu no final do anime, quando todos os outros países do mundo se juntaram para impedir que o Império Britânico conquistasse todo o mundo. O autor mudou a história para não matar a Shirley. Muita gente, assim como eu, ficou surpreso quando a Shirley apareceu viva no filme de 2019, mesmo depois dela ter claramente morrido no final do anime. Mas um pouco antes desse filme ser lançado, o autor já tinha confirmado que ela de fato não tinha morrido. Ele literalmente se arrependeu de ter matado ela e mudou a história. Isso foi mostrado em outro filme, esse lançado em 2017, que serviu para resumir toda a segunda temporada. É bem normal que os animes lancem esses filmes com a história resumida, mas geralmente não tem mudanças com relação ao original. Mas no caso de Code Geass, todo o desenrolar da história sobre a morte da Shirley foi cortado. No lugar tivemos uma cena da Shirley recebendo uma ligação do Lelouch, e nessa cena, a gente como espectador não escuta a voz do Lelouch, só as falas da Shirley. Essa cena acaba com ela apenas dizendo que sempre apoiará o Lelouch. Já durante o Zero Requiem, a Shirley está presente, e no momento que o Lelouch é esfaqueado, ela não é capaz de olhar e se afasta. Pouco depois do Requiem, a Shirley é vista se encontrando com a Cici. E finalmente, quando a Kallen está falando como o mundo melhorou, depois do que o Lelouch fez, enquanto ela corre para a Academia Ashford, paramos de ouvir ela e começamos a ouvir a voz da Shirley. E ela que termina de comentar esse epílogo. Isso tudo foi basicamente uma dica do autor, que na continuação oficial, a Shirley apareceria viva de novo, mesmo que ela não tenha tido tanta importância no filme de 2019, Reign of the Darkness. Além do spin-off do Akito, que você provavelmente conhece, porque até teve uma adaptação para anime, o Code Geass também teve uma outra obra derivada, muito mais desconhecida, um mangá chamado Reign of the Darkness, que foi lançado entre 2010 e 2013. Esse mangá serve basicamente para mostrar o mundo de Code Geass, pouco tempo depois da linha do tempo separada da nossa. A história se passa em 1860, muito depois da Inglaterra ser invadida por Napoleão e a Britânia ser fundada na América do Norte. Mas isso eu explico daqui a pouco. Basicamente a história é sobre uma princesa britânica, que foi obrigada a se exilar no Japão feudal. Tem muitos paralelos com a obra original, mas obviamente tem suas particularidades. Eu recomendo bastante ler essa, mas infelizmente só traduziram os 8 primeiros capítulos. Então se você não fala inglês, não vai conseguir ler o mangá completo. Continuação em 2022. Dessa vez não é bait. Em janeiro de 2021, tinha sido confirmado um novo anime que vai se passar no mesmo mundo de Code Geass. Essa obra vai se chamar Code Geass Z of Recapture, mas não foi confirmado quase nada sobre ela, além de que vai se passar depois do último filme, lançado em 2019. Além disso, tudo o que se pode dizer sobre essa continuação é só suposição, mas é importante dizer que provavelmente essa continuação vai ser um filme, assim como foi o Resurrection. Como eu falei, essa notícia saiu em janeiro de 2021 e se supunha que seria lançado no começo de 2022. Mas se você está vendo esse vídeo quando ele foi lançado, percebeu que a gente já está em abril de 2022 e até agora não saiu mais nenhuma notícia. Ainda existe uma chance dessa obra sair no final desse ano, mas como não foi anunciado absolutamente nada, provável que fique para o ano que vem. O autor se inspirou na história do Brasil. Essa curiosidade vai surpreender muita gente. Sim, é quase uma certeza que o autor se inspirou na história do Brasil quando foi criar a lore da Britânia. Mais especificamente, ele se inspirou na vinda da família real portuguesa para o Brasil. No nosso mundo, isso aconteceu porque o Napoleão conseguiu invadir Portugal e, com medo de perder o trono, o rei Dom João VI decidiu fugir para o Brasil. Literalmente, o Rio de Janeiro chegou a ser capital de Portugal por um tempo. Já no mundo dos Code Geass, aconteceu praticamente a mesma coisa, com a diferença de que no lugar do rei de Portugal, era a rainha da Inglaterra, e no lugar do Brasil, foram as colônias da Inglaterra na América do Norte. A rainha Elizabeth III foi obrigada a fugir para a América do Norte para não ser deposta por Napoleão Bonaparte, que nesse mundo conseguiu invadir as ilhas britânicas, coisa que ele não conseguiu fazer no mundo real. E como ficou o Brasil em Code Geass? Para deixar ainda mais implícito que o autor se inspirou na história do Brasil, ele colocou uma participação especial no Brasil da história da Britânia. Como se deve lembrar, durante os eventos do anime, todo o continente americano está sendo controlado pela Britânia. Isso porque muito antes do anime começar, a Britânia invadiu e conquistou todos os países da América Latina, todos menos o Brasil. O Brasil, diferente dos outros, não foi conquistado por meios militares. Na lore, é dito que o Brasil foi anexado por meios pacíficos, através de um casamento entre provavelmente uma imperatriz da Britânia e o imperador do Brasil, Pedro I. Napoleão tinha um guiz
para finalizar uma das melhores teorias de Code Geass. Apesar da linha do tempo já ter se separado durante a Guerra de Independência dos Estados Unidos, o principal evento que mudou completamente a história daquele mundo foram as Guerras Napoleônicas, que aconteceram de 1803 a 1815. Como eu falei várias vezes nesse vídeo, nesse universo, Napoleão conseguiu invadir a Grã-Bretanha, coisa que ele não conseguiu no mundo real. Mas naquele mesmo DVD em que a Cissy conta a história da rebelião de Washington, ela também chega a dizer que o Lelouch se parece bastante com Napoleão, ficando subentendido que ela também foi amiga próxima dele. Basicamente a teoria diz que o que fez a linha do tempo ficar tão diferente foi o fato da Cissy ter dado o poder do Geass para Napoleão Bonaparte. Mas mesmo ele conseguindo derrotar a Inglaterra, ainda assim Napoleão acabou perdendo no final. Mas o fato de conseguir unificar a Europa fez com que depois da morte dele nascesse a Europe United, outra das 3 superpotências que dominam o mundo no início do anime. Então esse foi o vídeo. Diferente dos outros icebergs que eu fiz, esse basicamente só teve curiosidades que você provavelmente não sabia de dentro da história de Code Geass. Isso porque realmente Code Geass não tem tantos segredos de bastidores quanto outras obras. Eu já fiz icebergs de Tokyo Ghoul e Akame ga Kill, então caso você tenha gostado desse vídeo, recomendo que assista os outros dois também. Eu vou ficando por aqui, falou e até a próxima.